A você que acabou de dar o play nesse episódio, boas-vindas a mais um AIGcast Brasil. Os podcasts da IG Seguros Brasil estão de volta com assuntos cada vez mais atuais para ajudar você, gestora e gestor de negócios, na missão de resguardar o patrimônio da sua empresa contra riscos e perdas. O tema deste episódio são os direcionamentos da economia brasileira atual e os riscos para os administradores e diretores. Eu sou Flávio Sá, diretor de linhas financeiras para a IG, para a América Latina, e convido você a ficar com a gente. Bom, prazer estar aqui no nosso estúdio, no Espaço Colaborativo AIG, em São Paulo, com aqui nossos convidados. Vou dar um minuto para vocês se apresentarem, por favor. Marcelo. Sou Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset. Gostaria de agradecer aqui ao convite da AIG e também cumprimentar todos que estão aqui participando do podcast. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo. Meu nome é João, eu sou o superintendente de linhas financeiras da IG Brasil. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui nesse bate-papo e também ao nosso público em geral. E obrigado pelo convite. Sou o Pedro, sou advogado especialista em seguros e tributário. Sou sócio do SABZ Advogados, onde eu lidero essas duas práticas, de seguros e tributário. Sou professor da Escola Nacional de Seguros, do MBA de Gestão Securitária e de Resseguros. Eu dou curso de societário e tributário ali. E sou professor também do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, com foco na tributação do agronegócio. Bacana. Gostaria de agradecer aí o convite, estou honrado de estar aqui presente hoje. Não, obrigado, ótimo palco aqui hoje para dividir com vocês, né, com o público, esse assunto tão presente aqui, tão interessante. Então vamos começar. Obrigado a todos que estão aqui. Primeira pergunta, vamos lá para o Marcelo. Marcelo, um pouco vendo os noticiários, né? Você pode passar um pouco o panorama do que está acontecendo na economia global, para a gente aquecer aqui primeiro. Claro, eu acho que é um bom ponto de partida, porque de fato o que a gente está vivendo mesmo, pensando no Brasil, tem muito a ver com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, a gente sabe que nos últimos 2 anos, o principal problema macroeconômico global que ficou da pandemia, vamos chamar assim, claro que tem outros, mas o principal ficou a inflação. Então foi uma inflação extremamente alta no mundo, que levou a juros apertados em vários países. O Fed subindo a taxa de juros para um patamar bastante elevado, outros bancos centrais seguindo. O Banco Central brasileiro também acabou, digamos assim, seguindo essa tendência global. No momento atual, a gente tem o que eu chamaria de o início do fim desse problema, né? Então, colocando ali, a inflação global está em queda. A gente tem, eu diria até de forma surpreendente, porque o mundo não sofreu uma desaceleração tão forte por conta do aperto monetário global e mesmo assim a inflação está caindo. Então a gente já viu todos aqueles problemas, gargalos de oferta, problemas na indústria global, com commodities. Também a gente teve ano passado, em 2022, a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia naturalmente trouxe muitos problemas. E a gente tem agora uma inflação global que está em queda e esse ambiente, portanto, tem uma melhora importante. Quando a gente olha os bancos centrais ao redor do mundo, o incentivo, digamos, para cair a taxa de juros rapidamente é bastante baixo. E aí eu explico que, apesar da queda da inflação, a gente tem uma atividade global que ainda se sustenta razoavelmente bem. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o crescimento desse ano, de 2023, deve ficar acima de 1,5%, talvez muito perto de 2%, a menor taxa de desemprego em vários anos. E isso se repete em vários outros países. Então, também na Europa, a gente tem taxas de desemprego bastante baixas, na América Latina em geral, com alguma exceção ou outra, o Chile tem uma desaceleração um pouco maior. Mas, em geral, é uma tônica que você tem, de um lado, uma desinflação acontecendo, que até tem intrigado, digamos assim, os economistas, porque é uma desinflação que está acontecendo sem uma grande desaceleração na atividade. A gente tem também, pensando aqui nos riscos, né? Então esse painel aqui envolve muito a gente pensar em riscos, né? A gente continua com riscos importantes na economia global, né? Então é um ambiente de taxa de juros que deve, taxas em geral que devem ficar altas, que vão provocar algum tipo de desaceleração ainda para acontecer. E a gente tem um ambiente diferente do ponto de vista, eu diria, de riscos geopolíticos, certamente. Então a questão, como eu mencionei
da guerra na Rússia, da Rússia com a Ucrânia não foi resolvida. A gente tem ainda impactos na Europa bastante relevantes e a gente tem uma disputa comercial e, digamos, econômica mais geral entre Estados Unidos e China que tem provocado e provavelmente vai ficar provocando várias mudanças ao redor do mundo. Então, tem beneficiado alguns países, a questão do nearshoring, né, beneficiando o México. Então, nearshoring, o que é? Dado que existe essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, que as empresas americanas e europeias vão querer estar mais perto de casa, né? E, portanto, o México é um candidato, eu acho que o Brasil não é um candidato tão grande. Mas esse é um risco importante, olhando para 2024, além, naturalmente, do que pode acontecer, digamos assim, com a própria atividade econômica, dado esse aperto monetário, que foi bastante intenso. Então, a gente ainda tem, tem um cenário mais favorável, olhando o ano que vem, do ponto de vista de queda de inflação, que pode, digamos assim, tirar o principal problema que existia, mas ainda com riscos, eu acho que são relevantes para a gente monitorar. Perfeito. E quando a gente pensa no cenário de Brasil, né, tem bastante coisa acontecendo, arcabouço fiscal sendo discutido, reforma tributária, também a questão de acesso a crédito, né? Quais são os impactos para as empresas aqui no Brasil, né? Como você vê esse cenário local, dado essa macroeconomia global? Perfeito. Então, vamos fazer o gancho aqui. Primeiro, a questão da inflação global também era o principal problema, digamos, econômico do Brasil nesses 2 últimos anos. Então, a gente teve uma primeira fase de queda da inflação ano passado, que foi importante. Então, a gente tem lá uma medida, assim, é meio técnica, mas é olhar o núcleo da inflação, quer dizer, tira da inflação alimentação, energia, e olha, assim, numa medida mais de curto prazo, nos 3 meses, 6 meses, como é que está a inflação. E esse núcleo de inflação ele chegou a 12% na metade do ano passado. Depois ele caiu logo no final do ano passado para cerca de 5,5% e ficou parado nesse nível até o segundo trimestre, vamos colocar. A partir do segundo trimestre, a gente tem uma queda desses núcleos de inflação que eles medem, digamos, o que está acontecendo com a inflação de uma forma mais pura, mais limpa, né? Tirando, ali, por exemplo, ano passado teve muito redução de tributos e isso polui um pouco a medida, mas agora a gente está perto de 4%. Né? Então a meta é 3%, já mais adequado. Isso possibilitou ao Banco Central, que estava com 13,75 de juros, começar um processo de queda de juros que a gente acha que ainda tem bastante espaço para percorrer. Trabalhamos com uma queda de 50 pontos por cada reunião, até 9%, eu acho que é um certo desafio 9%, e é um certo desafio chegar em 3% de meta de inflação. Então, é o primeiro ano, ou vai ser em 2024, o primeiro ano que, de fato, o Brasil tem a meta de 3%. A gente teve até 2019 uma meta de 4,5% e a partir de 2019 a meta em queda, mas veio a pandemia e desorganizou, digamos, todo esse plano de fazer uma escadinha para a inflação cair. E agora a gente vai tentar buscar esse 3%, que é um desafio. Então, esse é o primeiro conjunto. Quer dizer, olhando 2024, é um cenário que, com juros em queda, não vai ser agora, então acho que tem terceiro trimestre, quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre e segundo trimestre de 2024, ainda complicados, então provavelmente com crescimento perto de 0. A agricultura ajudou muito o começo do ano, mas isso não vai se repetir. Não esperamos nenhum problema na agricultura ano que vem mesmo, com safras regulares, mas o crescimento tirando a agricultura provavelmente está perto ali de 0. Então, uma certa estagnação. Como você disse, teve um aumento bastante grande da inadimplência, principalmente das famílias. Né? Então, veio da pandemia um aumento de endividamento, veio uma inflação alta, que corroeu a renda real, e depois os juros elevados para combater a inflação. Então, foi um cenário que deixou as famílias com uma dívida maior, com a renda mais pressionada pela inflação e depois com juro alto. Isso provocou, digamos assim, um conjunto ali que levou hoje a taxa de inadimplência do sistema bancário para famílias está no patamar mais alto em vários anos. Então, vai acontecer uma queda gradual na nossa visão ao longo do tempo, à medida que a taxa de juros caia mais de uma forma gradual.
Tirando essa questão mais cíclica da inflação, como você mencionou, Flávio, eu acho que é o debate todo de política econômica. Né? Então, a gente começou o ano debatendo com o novo governo, basicamente, assim, vamos seguir um termo meio antigo, mas é o tal tripé macroeconômico. Para quem é mais velho, lembra essa discussão, né, de vários anos atrás. O que é o tripé macroeconômico? É a responsabilidade fiscal, é a economia aberta, né, que é associada ao câmbio flutuante, e o controle da inflação, né, uma disciplina com a inflação. Então, além disso, quer dizer, o tripé junto com reformas. Né? Então, o que a gente viveu nesse primeiro semestre, eu acho que foi dizer o seguinte: sim, o Brasil vai continuar com o tripé macroeconômico, com reformas, fazendo alguma adaptação ali, algum tipo de mudança, mas a gente teve, por exemplo, o arcabouço fiscal, que ainda vai ser aprovado de forma definitiva na Câmara, mas que substituiu o teto de gastos, e eu acho que traz que, olha, o Brasil, eu digo isso há vários anos, né? O Brasil está tentando resolver o problema fiscal desde 2015, e o que eu tenho dito é: a gente nem vai resolver o problema, nem vamos ter uma crise fiscal. A gente vai ficar no meio do caminho ali tentando chegar no resultado primário positivo. Provavelmente a gente vai ficar com déficit em alguma medida ao longo do tempo. Então, isso foi pelo fiscal. Pela inflação, teve a novidade, né? Foi uma transição de governo que tem um Banco Central, pela primeira vez, autônomo, e isso trouxe um pouco de ruídos, trouxe um debate em relação à meta de inflação, e no final, meio que houve um bom desfecho, digamos assim. Né? A meta foi mantida em 3%, uma transição que está acontecendo no Banco Central de uma forma normal. Então, isso pela inflação. E depois, pela economia aberta, eu acho que a gente tem, naturalmente, ninguém pensa em mudar a questão cambial, né? Mas a gente tem uma política que continua sendo de fazer acordos comerciais, deixar a economia aberta, procurar atrair investimento estrangeiro direto, agora com também questões relacionadas ao meio ambiente, ganhando proeminência nos últimos anos globalmente. Então, isso está preservado, e essa última porção de reformas também tivemos um avanço que eu acho que é muito importante. A gente está aqui com um colega especialista aqui no tema de tributária, e eu digo assim, a reforma tributária depende de quantos anos você tem. Você diz que está sendo debatida há 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. É só a idade porque a gente está debatendo isso há, enfim, várias décadas. E foi muito importante. A reforma tributária agora que está foi votada na Câmara, né, uma emenda à Constituição, e que vai percorrendo o Senado, voltar para a Câmara, é uma reforma que tem como objetivo o imposto sobre o consumo, né, bens e serviços, ele fazer um IVA dual, IVA federal, IVA estadual e municipal, para substituir PIS, COFINS, essa sopa de letrinhas de ICMS, ISS e várias outras ali, vários outros tributos. Então, é uma reforma que provavelmente vai ser aprovada, nossa visão é que vai ser aprovada. Tem uma transição bastante longa, então são 10 anos até o novo sistema estar vigente. A transição começa em 2026 no governo federal e depois, a partir de 2029, nos governos estadual e estaduais, né, em geral, e municipais. Vai ter muito trabalho para os tributaristas, provavelmente, para todas as empresas se adequarem a isso. Então, mas eu acho que é um avanço muito importante. Provavelmente, no final desse processo, a gente vai ter um sistema tributário mais simples, que tem uma eficiência locativa do investimento, que traz também um maior equilíbrio entre os setores, entre as regiões. Então, é um avanço super importante. Não vai ter um impacto sobre o PIB amanhã, né? Mas isso ajuda a gente ter o norte, que o Brasil segue na direção correta, né? Ainda que a gente demore muitas vezes para tomar essas medidas, para fazer as reformas. Perfeito. Então, cenário de maior inadimplência, de maneira geral, que você comentou, né? Esse impacto um pouco mais de médio prazo, caso, né, você acredita bastante, né? E a gente acompanha também, a reforma seja aprovada. Agora, algum segmento da economia que você vê sendo mais afetado hoje por esse cenário? E aí eu pergunto muito por conta do risco, né? Assim, realmente, quando as empresas passam por esse momento de maior dificuldade financeira, é onde, do ponto de vista do mercado de seguros, elas também têm essa preocupação de transferir
né, e buscar esse respaldo no mercado de seguros. Tem algum segmento que você encontra hoje com um maior nível de preocupação ou algum nicho específico? Ou ele é mais espalhado por vários? Poder comentar um pouco nessa linha também? Acho que olhando setorialmente, a gente tem, primeiro, muito bem a agricultura e tudo que está associado a isso. Claro, a cadeia do agronegócio não é só a safra de soja, mas todo o conjunto ali que acho que continua com perspectivas bastante boas, ainda que com preços menores do que foram ali naquele auge do ano passado e mesmo ainda no começo desse ano bastante elevados. Acho que os setores onde tem primeiro, nos últimos anos, tem tido um desafio maior é a indústria. Então a gente vê uma indústria que no final das contas está estagnada no Brasil há vários anos. E eu diria também a parte de comércio de bens, especialmente bens duráveis e talvez de construção também. Então, esses setores são muito cíclicos, né? Eles tiveram, além, digamos assim, do impulso econômico de juros baixos ali durante a pandemia, teve o que a gente está cansado de ouvir, já ouviu 200 mil vezes, né? Todo mundo foi consumir bens, depois serviço e tal. E isso provocou um ciclo muito pronunciado. E agora, ainda que todos esses efeitos da pandemia tenham ficado para trás, a gente tem uma situação que ainda que o juro esteja caindo, juros elevados, inadimplência das famílias, também no patamar e endividamento das famílias mais alto. Então, esse setor de bens duráveis que requerem, depende um pouco mais do crédito, ele tende a demorar um pouco mais até que, de fato, a taxa Selic caia para um patamar, de fato, mais baixo. Então, acho que aí onde está é um duplo ali setores da indústria e dessa parte de bens duráveis, onde até algumas empresas acabaram também no setor de varejo sofrendo, né, verificando esse impacto de uma inadimplência maior ao longo de 2023. Perfeito. Obrigado pelo cenário bem completo, Marcelo. Passando então aqui para o nosso momento Papo Reto AIG. Nesse quadro nós fazemos perguntas rápidas para os nossos convidados, com as principais dúvidas dos nossos seguidores, das redes sociais e do blog Negócio Seguro AIG. Então vamos começar. Pedro, nessa contextualização do Marcelo, do cenário econômico, qual é a sua visão com relação aos tipos de preocupações que as empresas devem ter frente a esse maior escrutínio dos órgãos reguladores, né? A gente tem visto cada vez mais uma atuação desses órgãos reguladores no mercado. E como que isso reflete a responsabilidade dos administradores e diretores? Perfeito, Flávio. Bom, vou tentar fazer alguns recortes na fala do Marcelo para a gente contextualizar a questão, as colocações que foram feitas inicialmente em termos de cenários, né? Então, vou separar primeiro entre tributário e regulatório, ou tributário e não tributário, mas eu prefiro falar de regulatório do que não tributário, porque eu creio que a questão dos riscos judiciais, por exemplo, elas não aumentam nem diminuem nesse cenário, em princípio. Mas no ponto de vista tributário, vou dizer o seguinte: a reforma tributária, essa reforma parcial, como bem ponderou o Marcelo, e parcial porque ela diz respeito à tributação do consumo, né? A tributação do patrimônio e da renda, por enquanto, estão incólumes, exceto em relação a embarcações, aeronaves, que entrou aí no finalzinho da discussão da reforma. Mas essa reforma parcial, embora parcial, ela traz uma zona cinzenta dentro da parametrização que os agentes de mercado farão das suas atividades. Vou explicar isso melhor. A própria PEC 45, que é a proposta de emenda constitucional número 45, que vai fazer essa reforma, ela propõe um período de transição, né, em que os dois regimes conviverão, vamos dizer assim. Então haverá um novo regime a partir de 2026, ele vai estar na rua, o IVA dual, como você bem mencionou, mas no paralelo a sopa de letrinhas ainda estará fazendo sua influência no mercado. Então, imagine se você, sendo o gestor fiscal de uma rede varejista que atua no nível brasileiro, você vai ter que lidar com dois sistemas tributários. Embora um novo seja menos complexo, de fato, ele não deixa de ser complexo, especialmente por ele não ter sido experimentado até então. E o antigo com todas as suas peculiaridades. Eu enxergo um espaço para experimentalismos nessa fase de transição. Não existe preto no branco, né?
Advogados mais antigos do que eu dizem que lei boa é lei velha, porque a gente já sabe mais ou menos como é que o juiz vai decidir, a gente já sabe mais ou menos como o fisco vai aplicar. Já tem uma jurisprudência, né? Já tem uma jurisprudência. E nesse caso, nós não temos, de fato. A gente tem uma jurisprudência construída em cima do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS, etc. E temos que inovar nesse sentido. Esse espaço de experimentalismos cria, muitas vezes, o cenário de dúvida, mas cria também, muitas vezes, um incentivo à ousadia. E aí temos um risco maior, uma exposição maior daqueles que estão redefinindo suas atividades, né? Olhando para um novo modelo. Poxa, isso aqui não foi testado, mas e se eu colocasse aqui um anteparo para receber as mercadorias e depois revender? A velha criatividade brasileira nesse contexto de transição. Então eu vejo um incremento do risco para um gestor tributário que vai cuidar da nova definição do seu modelo de negócio a partir do texto da reforma tributária. Só concluindo, eu creio, como o Marcelo mencionou, que ao final dessa transição, como vai ter uma simplificação das regras, com tributação no destino e tudo mais, eu acho que esse risco diminui a partir de então. Mas isso só vai ser depois de 10 anos. Então, até lá, eu enxergo um risco relevante para o administrador tributário. Ou seja, no médio prazo, até ocorrer essa adaptação e também ter uma maior consolidação de como os juízes vão interpretar, você tem um período longo a ser percorrido, né? E sem contar também que tem toda a questão da receita, tem de 5 a 8 anos, né, dependendo da questão tributária, para também autuar a empresa. Então, tem todo um passado que as empresas vão ter que lidar ainda até ter essa adaptação. Não, né? Perfeito, Flávio. E aí, complementando e pegando o gancho da questão do ente fiscalizador, né? Foi falado em arcabouço fiscal. Depois o Marcelo, se puder complementar. Eu entendi que o arcabouço fiscal ele é baseado em aumento de arrecadação. E se ele é baseado... Pode falar esse assunto. Claro. Eu sei onde você está indo, mas... Não, de fato, eu acho que mais do que... Quer dizer, o próprio arcabouço, ele define o seguinte, de uma forma bem simplificada, tem limites para crescimento da despesa. Né? E o limite é uma faixa que vai até 2,5%, e você ficar dentro dessa faixa vai depender de quanto a arrecadação cresce. Então, não necessariamente você precisaria, digamos assim, fazer o ajuste fiscal pelo lado da arrecadação, mas naturalmente vai depender de qual é a política pública que se quer seguir. E já está, digamos, colocado uma política pública que tem uma expansão maior de gastos, de investimento, de gastos sociais, enfim. E aí você está, de fato, correto, que é o que vai ser buscado, que hoje, só para dar um número aqui, a própria projeção do Tesouro Nacional, da área técnica do Tesouro Nacional, é que se nada for feito de aumento de arrecadação, o déficit primário de 2024 fica perto de 1,4% do PIB, essa na última projeção que eles soltaram, mas a gente pode dizer que é 1%, então precisa de 1% de arrecadação para transformar o déficit em um superávit, provavelmente ano que vem ou em 2025. Então você está correto que o que a gente vai observar nos próximos anos é uma política para aumentar a arrecadação, medidas para aumentar a arrecadação. Já vem várias delas no segundo semestre, né, provavelmente, discussão de JCP, né, juros sobre capital próprio e outras que vão aparecer, mas o arcabouço, ele, digamos, não necessariamente precisaria ir por ali, mas é onde provavelmente a gente vai, de fato, percorrer. Então, você está correto. A premissa que é sustentável, vamos dizer, o aumento da arrecadação. Então, se temos uma reforma tributária que afirma que não haverá aumento da arrecadação, a premissa da PEC 45 é calcular o quanto vem sendo arrecadado com esses tributos que serão substituídos para que a carga seja a mesma depois. Perfeito. E considerando que haverá o aumento da arrecadação, da onde viria esse aumento da arrecadação? Da reforma do imposto de renda, né, JCP e tudo mais, mas creio eu do incremento da fiscalização, das autuações e da atuação dos órgãos fiscalizadores tributários em geral. Mas, uma Pedro, sinalização... Uma pergunta, em linha até com um comentário que o Flávio fez, existe alguma indústria ou algum tipo de negócio que você acha que vai ser mais afetado? Porque se está tirando de uma indústria, provavelmente tem que passar para outra. Assim, existe alguma expectativa expectativa em relação a isso? Nesse aspecto, do ponto de vista da carga, o setor de serviços e o agronegócio. Imaginemos que hoje o agronegócio é calcado no produtor rural pessoa física, majoritariamente, que não paga PIS/COFINS, por exemplo.
e que se ele vai entrar no modelo que tem um tributo que substitui o PIS e a COFINS e que ele também é contribuinte desse tributo, ele entra numa cadeia que ele até então não estava. Então, o agro vai ter um incremento de custo, a menos que tenha, né, e tem as reduções de alíquota para o agro especificamente, mas redução de alíquota significa haverá alíquota. Se ele está fora do PIS e COFINS, por exemplo, passará a ter um incremento tributário aí. E o setor de serviços, porque a calibração da alíquota desse IVA dual, hoje ela já foi falada que vai estar em torno de 26%, algo do gênero, 25% a 28%, mas hoje um setor de serviços que nesse tributo paga, nesses tributos, né, no ISS paga no máximo 5%, e em regra no PIS e na COFINS paga 3,65%, ele sai de 8,65% e vai para 20 e alguma coisa. Com uma vantagem, que é a possibilidade de deduzir créditos de outras operações que ele pague ao longo da prestação do serviço. Mas como esse setor de serviços ele não é intensivo no uso de insumos, e sim de mão de obra, e mão de obra não é dedutível, vai haver incremento de tributo para o setor de serviços. E aí é a escola que vai ter uma alíquota favorecida, a advocacia, vai ficar mais caro trabalhar para a EG, coisas do gênero. Não, brincadeira. Mas só para uma conclusão final, há indícios de que haverá esse incremento de fiscalizações e autuações. E um indício é dizer, olha, preciso mudar a regra do CARF. O empate precisa voltar a ser em favor do fisco. Essa sinalização num cenário de busca de arrecadação sintetiza um pouco a estratégia geral de arrecadação. E às vezes nem é para que o contribuinte vá ao final e recolha o DARF. É para incrementar, por exemplo, transação tributária, que hoje é uma realidade, parcelamentos, etc., aumentando com isso a arrecadação. Então, eu vejo que todo aquele administrador, e não importa o porte da empresa, o que importa é que se ele é responsável pelos tributos da empresa e está lá o CNPJ tem o nome dele vinculado, ele passa a correr, em certa medida, algum risco. E eu explico melhor nas próximas questões como é que vai ser isso, até porque a gente vai evoluir. E só um parêntese final agora para a questão não tributária, que é o segundo recorte que eu sugiro aqui. Do ponto de vista não tributário, eu acredito, e aí o Marcelo também pode complementar aqui, que o mercado de crédito privado tende a se incrementar com o cenário de redução de taxa de juros. Então, eu imagino que vai ter mais viabilidade a colocação de papéis privados de empresas que querem se capitalizar e, enfim, em virtude da inadimplência sofrida, talvez tenha alguma rolagem de dívida que essas empresas queiram fazer. Então, eu imagino que haverá um aquecimento para esse mercado. Os que já estão acostumados a fazer, maravilha, mas tem muita gente que não está acostumada a fazer isso e que, poxa, agora acho que eu vou emitir uma debênture e vou... Mas vamos do advogado para o economista. Concorda? Não, o que eu vejo, eu estou particularmente na asset do Grupo Bradesco desde 2016. E eu estava recuperando ali os dados de emissão de debêntures. Tá? E vou até pegar aqui um pouco da minha cola aqui. Quanto a gente cresceu desde 2017. Então a gente tinha, em 2017, ou teve em 2017, emissões de 160 bilhões de reais. Tá? Então isso mais ou menos 7 anos atrás. Apenas em dívida ou em equity também? Isso só em renda fixa, instrumentos de renda fixa. Então tem debêntures, tem CRI, tem CRA, tem a sopa de letrinha de instrumentos ali, financeiros de renda fixa. Em ações, eu tenho também dado aqui, foram 40 bilhões. Naquele momento, aí, basicamente, IPOs e follow-ons. Né? Então, pegando aqui só a renda fixa, de 160 para 455 bi em 2022. Provavelmente 2023 deve ser maior também do que isso. E equities, que era 40 bi, passou para 130 bi. Aí eu roubei um pouquinho, que é 2021, porque ano passado caiu para 57 bi, dado o aumento de juros, que foi bastante forte. Mas bem específico, né, também, né? Então... a gente tem que tirar um pouco da questão cíclica. Claro. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, tem o que os americanos, ou em inglês chama capital deepening, que é o aprofundamento do mercado de capitais, que eu acho que está acontecendo no Brasil numa velocidade muito grande. Assim, o mercado de capitais ele está indo para linhas, tanto na parte de dívida quanto na estrutura de capital da empresa, que ele antes não estava presente. Então, vamos dizer, tradicionalmente, uma asset, um fundo de investimento, estava focado em
dívida, né? Comprar, administrar recursos e aplicariam em dívida de grandes bancos ou grandes empresas. Isso já virou, quer dizer, empresas que vão diminuindo o porte e também instrumentos que são diferentes. Então, o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, no agronegócio agora tem FIAGRO, né, o fundo de investimento no agronegócio, que você compra diretamente direitos creditórios do agronegócio. Então, você pode ir para uma pulverização muito diferente. Tem várias estruturas, fundos de investimento dedicados a dívidas que estão sendo reestruturadas, né? Então, eu acho que isso significa que talvez nos próximos anos, quem nunca pensou em fazer uma emissão no mercado de capitais vai ter a opção de, além do tradicional, linhas tradicionais, também estar no mercado de capitais. Então, eu concordo bastante aqui com o Pedro que essa é uma realidade que provavelmente está mudando. Não, perfeito. Nesse desenvolvimento do mercado de capital aqui no Brasil, Pedro, de IPOs, debentures, até assim, fundos de private equities mais ativos, quais são as exposições que você vê nesse contexto também para os administradores? Pois é, então chegamos lá. O ponto é, existem órgãos reguladores que estão exclusivamente olhando para a questão de emissões, de acesso, colocação, ofertas ao mercado. E aí a CVM é o órgão por excelência aqui no Brasil. O Banco Central já teve o seu papel, como eu vinha conversando com o João, mas hoje está concentrado na CVM. Então, mesmo uma colocação com aparência de simples, né? Você contrata um agente como o Marcelo, a empresa do Marcelo, você vai ter todo a seu dispor todo o serviço de emissão, estruturação, colocação, distribuição, enfim. E aí depende do porte da operação para valer a pena para um grande grupo fazer essa colocação. Mas hoje é tentador a um agente médio de mercado, uma empresa média, uma construtora média, uma incorporadora média, um varejista de médio porte, colocar esse tipo de dívida, especialmente se a taxa de juros reduzir e aquilo que ele se comprometer a pagar naquele título reduzir de preço. Então, ao fazer esse movimento, ele vai ter que começar a se relacionar com um órgão com o qual ele nunca se relacionou até então, que é a CVM. A forma de prestar as declarações, a forma da escrituração contábil ser feita, a justificativa do lastro contábil a cada emissão dessas, ela não é mais aquela conversa com o contador no fim do mês para gerar um pouquinho mais de lucro. Os acionistas também, né? Toda a questão. Deixa de ser uma empresa familiar, né? Exatamente. Deixa de ser uma empresa familiar que está acostumado com... É uma empresa de dono que toma as decisões unilateralmente, né? Perfeito. E passa aí a ter que responder para uma série de Faz uma série de negócios com partes relacionadas. Enfim, é uma governança num grau mais soft, né? E normal que assim seja. É assim que é a economia como ela é no dia a dia, especialmente na situação da pequena e da média empresa, que é a maior parte das empresas brasileiras. Mas, de fato, se a gente está falando de acionista, então de emissão de follow-on, a complexidade ela ganha um grau absurdo. Assim. Então, Perfeito. Uma série de decisões que eram tomadas de uma certa forma deixam de poder ser tomadas daquela forma. Uma série de declarações, uma série de formas de contabilizar. A questão das operações com partes relacionadas precisam ser divulgadas e informadas. Então, eu vejo um incremento de risco. Aquele que quer acessar esse admirável mundo novo de emissões privadas, e é muito bom mesmo, né? Muda o jeito de você gerir até a sua empresa e as suas dívidas. Eu entendo que esse indivíduo ele tem que ou buscar boas assessorias, ou buscar um excelente seguro de novo, ou as duas coisas juntas, porque o risco dele incrementa ao interagir com a CVM, com quem ele até então não... E esse órgão ele pode punir de várias maneiras, né? Eu acho que você tem um escrutínio muito maior de um regulador que você não tinha no passado e, obviamente, isso traz mais riscos para o administrador, né? Pode ser uma punição por meio de... Pode ter um termo de compromisso, que nem é uma punição, acaba sendo um acordo, né? Eu acho que até tem sido bastante comum, né, essa prática. Tem também a questão de eventuais multas, né? O pagamento de eventuais multas, que também pode... recair contra o administrador. Então, acho que é um ponto bastante importante. E isso quando a gente fala de uma oferta no Brasil, tá, Flávio? Porque eu acho que é importante a gente lembrar que tem várias empresas brasileiras que agora estão buscando o mercado de capitais norte-americano, né? Que é um mercado muito maior, com uma visibilidade muito maior. Agora, traz um risco também bem mais elevado. Muito mais regulado? Muito mais regulado. Lá você tem, como tem a CVM aqui, você tem a SEC lá, né? Que são... entidades similares.
Eu quero trazer apenas um dado. E tem uma coisa interessante. Pode falar. Lá temos as class actions, que Isso aqui ainda mesmo. não temos. Não temos com esse formato, né? Não, e até trazendo essa questão das class actions, eu tenho um número aqui que é bastante interessante. É um número que, desde 1996, quando começaram a estudar esses dados de ações de classes, etc., até 2022, o total pago em acordos, 99% dessas class actions se encerram em acordos, né, porque acabam sendo mais baratas e mais rápidas, foram pagos 110 bilhões de dólares pelas empresas / administradores. Isso não inclui custos de defesa. Então, é um número muito grande, é um risco muito grande para as empresas, para os administradores. Eu só quis trazer esse dado porque eu acho que é importante. Não, perfeito. Então, a gente falou aqui sobre cenário econômico, alterações possíveis e bem prováveis no sistema tributário. Falou também sobre maior escrutínio dos órgãos reguladores e como isso expõe os administradores. E eu faço uma pergunta para o João, né? Nesse cenário, qual seria a melhor estrutura ou estratégia para fazer a transferência de risco, né? Quais são os momentos? A gente falou também sobre o mercado de ações, IPOs. Então, como as empresas devem fazer essa gestão, né? Qual o melhor momento para realmente fazer essa transferência para o mercado de seguros? Bom, eu diria que o momento é agora, né? Nunca deixar para amanhã o que pode ser feito agora, até porque a gente está falando de um seguro de cauda longa, né? E a gente tem que sempre lembrar que, diferentemente de um seguro à base de ocorrência, em que um prédio pegou fogo ou um carro foi batido, a gente não tem ciência de quando aconteceu e quais os riscos que podem ser ali notificados, né, ao administrador ou mesmo à empresa. Então, acho que é importante levar em consideração isso nos seguros de cauda longa, né? E um ponto importante é que o fato gerador pode acontecer hoje, mas a notificação, a ciência daquele fato pode vir daqui a 2, 3, 4 anos apenas, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante e por isso que eu menciono que quanto antes, melhor, né? Até pela incerteza em relação ao futuro. Falando um pouquinho também sobre como contratar e o que buscar, eu acho que é sempre importante que o cliente contate o seu corretor de seguros, né? Eu acho que é sempre importante, o corretor de seguros é uma peça fundamental nessa colocação do seguro, né? É importante que ele participe, até porque ele vai dar uma clareza maior sobre as opções, sobre o tamanho do seguro, né? É muito importante que ele estude em conjunto ali com o seu corretor de seguros o tamanho de seguros para que englobe ali a necessidade daquele corpo diretivo e mesmo da empresa, né? Então, acho que esse aspecto é bastante importante também. E que estude os termos e condições, né? Para que se evite uma discussão sobre cobertura ou não cobertura no momento mais crítico, que é o momento do sinistro, né? Então, a minha sugestão é que sempre se antecipe e se discuta o quanto antes quais os melhores termos e condições para aquela empresa e para aqueles administradores. Bom, então a gente vai aqui para o nosso último bloco, a IG Insights. E nesse último bloco a gente vai falar sobre os convidados darem dicas sobre gerenciamento de risco e considerações finais de cada um. Então, fiquem à vontade para dar suas perspectivas para os nossos ouvintes. Muito bom. Eu vou pegar o gancho do que o João acabou de falar e ratificar o que ele disse, que é hora de contratar uma proteção para esses riscos do administrador hoje. E o ponto é o seguinte, eu coloquei aqui 2 premissas, né? Premissas que trazem, no contexto de seguros, uma mudança de risco, né? Então, eu disse que temos um regime tributário novo que abre espaço para experimentalismos e disse que tem aí uma intenção ou uma possibilidade de aumento da intenção de colocação de papéis privados, o que traz a interação com o órgão regulador que até então o empresário não se relacionava. Esse cenário de mudança de riscos, espera-se que eles sejam tratados já com uma apólice em curso para entender e precificar como era o antes e como é que é o depois. Se você vai esperar, vai entrar nessa nova seara, parametrizando os seus sistemas de acordo com o que a sua cabeça disser, porque não temos ainda jurisprudência sobre, né, a nova reforma tributária, ou porque você simplesmente não sabe como a CVM vai avaliar o jeito de contabilizar um mútuo entre sócio e empresa, por exemplo, e você vai esperar, você vai
parametrizar esse salto no novo cenário sem ter o seguro, é muito provável que a história da cauda longa, né? A decisão tomada aqui num cenário de ausência de cobertura securitária, porque você não tinha contratado a pólice alguma, seja questionado lá na frente quando falarem, olha, tudo bem, explodiu hoje a bomba, mas isso aqui decorre de algo que você fez antes de ter o seguro, do momento que você estava definindo que seria assim o seu jeito de atuar, e, portanto, em princípio, salvo algumas ressalvas, período de retroatividade, etc., não há cobertura. E vou te falar que isso acontece muito. Do lado nosso aqui da seguradora, vários tipos de riscos que nós nem considerávamos no momento da subscrição, que passaram a ser algo cada vez mais normal no nosso dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo até para trazer para o lado do tributário, é a questão de ágio. Há alguns anos a gente não analisava essa questão de ágio na nossa análise de risco, na subscrição. E agora faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque já existe ali uma jurisprudência, já existe todo um arcabouço, né, que traz que isso sim é um risco para a companhia e para o administrador, né? Então eu acho que esse ponto que você trouxe é bem importante mesmo. Perfeito. Obrigado, Pedro. Marcelo? Eu concluiria aqui dizendo o seguinte, eu acho que o que essa experiência de alguns anos ou vários anos já analisando a economia nos diz sobre o Brasil, é que o Brasil ele se move para frente, mas com bastante incerteza, bastante altos e baixos ao longo do tempo. Então, é um pouco do que a gente está vendo para frente. Quer dizer, eu acho que essa queda de juros não vai produzir uma virada imediata na economia, ainda a gente tem alguns trimestres, eu acho, de uma certa estagnação, depois alguma melhora, mas o Brasil tem muitos desafios ainda para serem enfrentados. Então, tem uma economia mais volátil mesmo, a questão fiscal vai estar com a gente tem sempre uma sensibilidade também a alguns temas, né, movimentos da economia global. A gente não falou de China aqui, mas China é um risco bastante importante para ano que vem. Então é isso, quer dizer, eu acho que minha experiência compartilhando aqui é um pouco de que a gente deve sim olhar o Brasil com uma visão construtiva, digamos assim, de médio prazo, mas nunca esquecer que os picos, digamos assim, de altos e baixos são mais pronunciados do que, enfim, em outras economias que estão aí mais estáveis. Fora da América Latina, provavelmente. A gente tem, obviamente, vizinhos que não só a tendência é diferente do Brasil, que é mais para estagnação ou para baixo, e que são muito mais voláteis, né? Mas, enfim, o Brasil está numa situação melhor, eu acho que certamente alguns vizinhos, mas ainda com alguns riscos importantes olhando adiante. Perfeito. E, João, nesse cenário, conclusões finais, como que os administradores podem também se resguardar nesse cenário de risco econômico, regulatório? Não, eu acho que, bom, eu diria que é comprar uma pólice de D&O, né, de forma bem simplificada, mas eu queria trazer um ponto que eu até estava conversando com o Pedro antes, que são relacionados aos acordos de indenidade, né? Eu acho que é um tema importante e o D&O ele não pode ser visto como algo que conflitua com o acordo de indenidade, né? Ele tem que ser visto como algo complementar, até porque a gente está vivendo um momento de muitas incertezas econômicas e jurídicas, né? Então acho que esse é um tema importante. E o D&O você transfere esse risco para um terceiro, né? Então eu acho que ele é bastante complementar ao acordo de indenidade e ele pode ser bastante útil no momento em que o acordo que aquele documento não possa ser utilizado, como momento de uma insolvência da empresa, falência ou mesmo recuperação judicial. Perfeito. Bom, pessoal, obrigado então pelo dia de hoje. Foi ótimo o nosso episódio. Agradecer a todos os nossos ouvintes, olhar nossas redes sociais também no @IG Seguros Brasil, no YouTube da AIG América Latina. Obrigado, pessoal.